Todos já me conhecem, eu sou a Emily. Nosso projeto é Aprendendo em Todos os Sentidos. E pode começar. Vocês sabem que a Libras, ela não é uma língua, como eu posso dizer, improvisada, que eu posso, tipo assim, falar oi e que todo mundo vai entender. Ela é uma língua oficial, assim como o português, mas não utilizada por todos, e sim pelas pessoas que não ouvem, as pessoas que não são ouvintes. E aí, ela foi oficializada no Brasil em 2002 e é fundamental para a inclusão. Então, sempre, eu indico que todos façam, para começar. Pode passar, Bíblia. Diferença entre a Libras e o português sinalizados. A principal diferença é a forma que as pessoas se expressam. Enquanto no português as pessoas falam e é oral, né? A Libras ela é visual. Geralmente, eu tenho um exemplo disso, quando eu falo com um não ouvinte, ele olha muito para os meus lábios, porque ele olha e entende o que eu estou falando. Geralmente, as pessoas que são ouvintes, elas escutam, né? Óbvio. E aí as pessoas que não são ouvintes, ela vai tentar, se caso você não sabe falar em Libras, se você quiser conversar com uma pessoa que não seja ouvinte, ela vai olhar para os seus lábios e ela vai tentar entender o que você está falando. E aí, geralmente, essas pessoas que não são ouvintes, ela anda o intérprete, porque aí essa pessoa consegue interpretar o que essa pessoa está falando, sem precisar ficar olhando para o que ela está dizendo. Por exemplo, português. Eu vou para a faculdade hoje. A forma da pessoa expressar eu vou para a faculdade hoje, eu sendo ouvinte, é diferente da pessoa que não é ouvinte. Ela fala ao contrário. Faculdade, eu e hoje. Parece loucura quando a pessoa fala isso. Porque, tipo, na nossa língua portuguesa, isso é totalmente ao contrário do que a gente fala. E esse é um exemplo. Pode, a gente botou um vídeo para vocês entenderem como é na prática. É muito mais do que decorar sinais. Literalmente, você tem que estudar, entender, porque não é qualquer, igual eu tava brincando com o Ian, oi, tudo bem? Eu sei o básico, não é só oi, tudo bem. Quando a pessoa te para na rua para falar sobre a língua de sinais, ela não vai falar só oi, tudo bem. Ela vai falar além disso. Geralmente, ela quer tirar uma dúvida, ela quer saber para onde que ela vai, como fazer, como seguir. Pode ir. A comunidade surda. Pessoas surdas não são todas iguais. Elas são totalmente diferentes, porém, usam aparelhos auditivos. Mas elas não gostam que você fale para ela, você é diferente. Nós que somos ouvintes sabemos que aquela pessoa é diferente. Mas aquela pessoa que não é ouvinte, ela não gosta de se identificar como se não fosse diferente. Para ela é igual. E isso que a inclusão nos pede, para que a gente possa incluir essas pessoas não ouvintes no mundo, principalmente como é o nosso tema na faculdade. Nós precisamos que essas pessoas sejam incluídas no ramo da faculdade. Elas precisam estar ali no nosso meio, ter um intérprete, para que ela se sinta literalmente incluída, não diferente. Quer passar o quê? Pode passar. Você sabe qual a diferença entre surdez e deficiência auditiva? São muitas as dúvidas sobre a diferença entre surdez e deficiência auditiva. Por acreditar que a informação é uma importante ferramenta contra o preconceito, a Servir apoia a comunidade surda e atua na construção de uma sociedade mais inclusiva ao permitir a comunicação entre surdos e ouvintes.
Neste post será possível entender as diferenças técnicas e culturais entre os termos, já que muitas pessoas acreditam que as nomenclaturas surdez e deficiência auditiva sejam apenas sinônimos. Mas, antes de abordar a diferença do ponto de vista médico, é importante destacar a questão cultural. Isso porque, na cultura surda, a definição dos termos surdez e deficiência auditiva transcende a definição clínica. Ela está diretamente relacionada à forma como a pessoa se reconhece e no grau ou origem da perda auditiva. Para se comunicar, os surdos têm uma língua materna, a língua brasileira de sinais. Poucos sabem, mas a Libras é reconhecida como meio legal de comunicação no Brasil, e ela não é uma interpretação gestual da língua portuguesa, pois tem gramática própria. Segundo a OMS, a diferença entre surdez e deficiência auditiva é a profundidade da perda auditiva. A pessoa é considerada surda quando tem perda completa da capacidade de ouvir. Já na deficiência auditiva, a perda parcial da audição. Mais de 5% da população brasileira é surda ou tem deficiência auditiva. A maior parte dessa parcela da sociedade se comunica principalmente por meio da Libras. A pessoa é considerada surda quando não possui uma audição funcional para o seu dia a dia. Já a deficiência auditiva parcial acontece quando a pessoa possui dificuldades na audição, mas consegue utilizá-la com ou sem prótese auditiva. Assim como outras deficiências, as causas da surdez podem ser pré-natais, perinatais e pós-natais. As causas pré-natais envolvem doenças adquiridas pela mãe durante a gestação, como rubéola, sífilis, entre outras. Os fatores perinatais incluem traumas obstétricos. Após o nascimento do bebê, doenças como meningite, traumas, etc. A comunidade surda, formada por surdos, não levam em conta o grau da perca auditiva para definir nomenclatura. A comunidade surda é considerada a mais importante representação das pessoas surdas no Brasil. O ideal seria que todas as pessoas soubessem se comunicar em Libras, mas enquanto isso não acontece, é importante buscar meios de promover a comunicação entre os surdos e ouvintes. O contato com pessoas surdas pode ser feito por meio de um intérprete de Libras. O que são os intérpretes de Libras? Eles são profissionais qualificados, preparados, que estudaram toda a gramática da língua brasileira de sinais, preparados para apoiar, ajudar e tirar dúvidas dessas pessoas. Porém, não é o papel deles nos ensinar. Nós, como pessoas, precisamos minimamente aprender a falar em Libras, aprender a gramática, estudar, porque as pessoas surdas elas estão no nosso país. Elas estão no nosso mundo e a gente precisa aprender a conversar com essas pessoas, precisa aprender a tirar as dúvidas dessas pessoas, até porque todos nós aqui estaremos em algum momento no mercado de trabalho, alguns já atuam no mercado de trabalho, e quantos de vocês sabem falar em Libras? E se em algum momento vocês precisarem atender uma pessoa dentro do teu meio profissional que seja completamente surda, que possua uma deficiência parcial de surdez, como vocês atenderiam essa pessoa? Certamente teriam uma grande dificuldade de entrar em contato com essa pessoa, de tirar uma dúvida, de preparar um material gráfico para essa pessoa dentro do nosso lado profissional, porque a gente não sabe falar. Então, assim, não é responsabilidade deles, eles não precisam estar em todos os lugares. Nós precisamos aprender a falar em Libras para que quando essas pessoas estiverem nos mesmos lugares que a gente saber lidar com essa pessoa, interpretar, conversar com essa pessoa, ter amizades. Quantos amigos surdos vocês têm? Quantas pessoas surdas vocês estudaram? É mínimo. Mas essas pessoas existem pelo menos 5% da população. E somos milhões de pessoas. Existe uma grande parte dessa população que não ouve e não possui nenhum tipo de comunicação com a gente. E não possui nenhum tipo de interação com a gente. Eu, no meu trabalho, possuo pessoas surdas, porém elas possuem aparelho auditivo que facilita para mim. Mas se elas não tivessem, eu não conseguiria me comunicar com elas. Eu trabalho em educação corporativa, criando conteúdo de material. Como eu apresento material em sala se eu não sei falar em Libras? É o mínimo, como brasileiro, como pessoa, aprender a falar a nossa língua brasileira, pelo menos, de sinais, para que a gente consiga lidar com essas pessoas. Pode passar. E o acesso
acesso à educação desse grupo é defasado demais. Por quê? Porque, como não temos professores qualificados, profissionais de intérpretes preparados para receber esse público, materiais didáticos, por muito tempo os nossos vídeos, até em aulas, eles não eram legendados. Então, o mínimo que a gente poderia oferecer, que era uma legenda para esse público, não era oferecido. No nosso ensino fundamental, no nosso ensino médio, quantos vídeos legendados a gente assistiu? As aulas eram ditadas ali pelo professor, né, pelo profissional ali qualificado, dentro do conteúdo programático, gramatical, mas ele não tinha nenhuma preparação para atender uma pessoa surda. Por onde essas pessoas passaram durante todo esse tempo? Por onde elas estudaram, né, e pensa que não nasce rico só quem é surdo, não nasce surdo quem é rico. Existem pessoas pobres, que são surdas, que precisam de ensino público para se formar, e não tem. Elas vão ter que recorrer a um estudo caro, uma faculdade particular, que tenha esse profissional, que não é fácil, para ter acesso ao estudo, que é o mínimo que o brasileiro precisa. E aí, além dele ter dificuldade no momento em que ele está no ensino fundamental, no desenvolvimento primário, ali no ensino médio, ele ainda encontra essa mesma dificuldade quando ele chega na universidade, que é onde a gente espera que o ensino seja, né, evoluído, né, mais preparado, para que a gente aprenda a ser bons profissionais. Eu estou há 2 anos, eu termino esse ano, e eu não conheço pessoas dentro da faculdade que sejam surdas. Eu não tive nenhuma palestra enquanto eu estava dentro da Uniswan, e isso não é só sobre a Uniswan, porque eu fiz pesquisas e muitas faculdades hoje não possuem. E se possuem, é um grupo pequeno, apartado, para atender esse grupo. E o mínimo que a gente teria que ter é ou um profissional dentro de todas as salas de aula, para que pudessem, né, dar esse ensino para essas pessoas, para que pudessem dar o acesso à educação a elas, ou que o próprio professor, um instrutor, soubesse falar. Mas como eles tratam ainda a Libras como uma parte da língua portuguesa que não é, que é uma língua oficial brasileira, eles não aprendem, eles não se importam em aprender. E essas pessoas continuam excluídas, essas pessoas continuam tendo dificuldade em acessar o ensino, tendo dificuldade em se formar. E é o que acontece, elas recorrem ao ensino EAD, que foi surgir depois da pandemia para cá. Então a gente pensa, como foi esse ensino dessas pessoas antes ainda da pré-pandemia? Porque era quase todas as aulas 100% presenciais. Então, assim, elas tinham que pagar mais caro, elas tinham que se desdobrar, né? Se é difícil para nós, ouvintes, né, estarem na sala de aula pagando uma mensalidade para assistir, para aprender, imagine para quem também vem na mesma condição, que vem da mesma realidade, e não tem dinheiro para cá com uma faculdade cara, tem um profissional adequado para isso. Então é por isso que a gente entra muito na importância da inclusão. É importante que a gente saiba que no nosso mundo existem pessoas diversas, né? A gente entra hoje em deficiência auditiva, mas não existe só isso. Existem pessoas cegas, existem pessoas surdas, pessoas com deficiências motoras, e elas precisam também ter acesso. Né? Quantos lugares a gente entra e não tem um elevador, e não tem uma rampa para o acesso dessas pessoas, é por escadas. É ruim o acesso. E ninguém está olhando para isso, porque está todo mundo pensando, vamos evoluir, vamos crescer, vamos falar sobre inclusão, mas de fato a realidade que as pessoas passam é diferente. Né? A gente não vê em qualquer lugar aqueles taxos para pessoas que são cegas. A gente não tem. O Brian, a gente não tem acesso. A gente entra numa livraria e não tem o acesso. A gente entra num hospital e não tem o acesso, não tem pessoas preparadas para atender esse público. E esse público está aí sendo excluído da sociedade. Nós precisamos aprender a conviver com essas pessoas, porque são pessoas igual a gente, né? É muito fácil a gente levantar a bandeira da diversidade, levantar a bandeira de inclusão, levantar aqui, aceita tudo, e não agir, e não se preparar para receber. Eu quero ser uma profissional que, quando eu receber esse grupo, essa parcela de pessoas que possuem qualquer tipo de deficiência, seja auditiva, seja motora, seja visual, eu poder atender para maior qualidade de trabalho que eu atenderia uma pessoa que não tem nenhuma deficiência. E deve ser preocupação de qualquer profissional, seja um profissional de design, seja um profissional de administração, um médico, um advogado. Precisamos, como profissionais desde a nossa faculdade, desde quando iniciamos nossa carreira, pensar que existe um público que precisa ser atendido. Nós, ainda mais que trabalhamos com isso, nós queremos atender o público, queremos entender como pensa o público e entregar o melhor material gramático, gráfico para essa pessoa. A gente precisa aprender isso, a gente precisa saber que tipo de linguagem é adequado para atender esse público. Acho que assim mais uma vez. E como podemos ajudar?
né? Primeiro, como eu disse, nosso desenvolvimento é o principal, porque precisa partir da gente. Mas com isso existem muitas dicas, né? A gente precisa estar antenado, a gente precisa estar de acordo com o que a internet, né, atualiza pra gente. Existe hoje as plataformas digitais que ensinam todos os dias um pouquinho sobre como a gente pode estar adepto ao mundo, né? Adepto às inovações que acontecem. Tem um vídeo aí, né, meu? Você sabia que os surdos são muito mais diversos do que muitas pessoas imaginam? Pois é, não existe um único padrão. Existem diferentes formas de comunicação e de identidade também. É essa diversidade que enriquece as experiências de vida de cada pessoa surda. Hoje vamos explorar o que significa ser parte da comunidade surda e como os ouvintes podem desempenhar um papel importante e responsável na promoção da inclusão. Dentro da comunidade surda, como vimos, existe uma enorme diversidade. As pessoas surdas podem ter diferentes níveis de surdez e também formas de comunicação e identidade. Isso cria uma pluralidade e diversas experiências. Mas ser ouvinte não é apenas sobre ouvir sons, é também sobre como nos posicionamos em relação a toda a comunidade surda e como escolhemos interagir com ela. Será que estamos realmente dispostos a nos comunicar de maneira inclusiva? Quando falamos de comunicação entre surdos e ouvintes, há várias formas de interação. Muitas pessoas surdas utilizam Libras, a língua brasileira de sinais, para se comunicar. Os ouvintes, na sua maioria, se comunicam com o português falado. E algumas pessoas surdas também usam aparelhos auditivos, implante coclear, fazem leitura labial para se comunicarem com os ouvintes e também podem oralizar, ou seja, falar em português. O ponto mais importante é que para uma comunicação ser efetiva, ela precisa ser acessível e compreensível a todos. E é aí que os ouvintes entram. Muitas vezes, o desafio para a inclusão não está na pessoa surda em si, mas nos ouvintes. O que podemos fazer para nós sermos mais inclusivos? A primeira coisa é reconhecer que a responsabilidade na comunicação também é nossa. Não é apenas da pessoa surda. Os ouvintes devem aprender Libras, aprendendo a passar as informações de forma clara na língua que o surdo se comunica. E além de aprender língua de sinais, nós podemos apoiar eventos da comunidade surda, participando e divulgando atividades que são por eles desenvolvidas. Apoiar campanhas de conscientização, garantindo que espaços sejam acessíveis a todos. Ter respeito à identidade e à cultura surda, compreendendo que os surdos não são todos iguais, mas têm suas características e individualidades. Podem ser surdos sinalizantes, surdos oralizados, surdos que fazem leitura labial, surdos que sinalizam, fazem leitura labial e também são oralizados. Existem inúmeras possibilidades e juntos podemos criar um ambiente onde todos se sintam incluídos e ouvidos, seja por meio das palavras ou dos sinais. Se você quer aprender mais sobre Libras ou como ser um aliado da comunidade surda, inscreva-se no canal e nas minhas redes sociais e acompanhe os próximos vídeos. Te vejo em breve. Então, eu sou intérprete de Libras já fazem quase 11 anos. Eu me formei pela Universidade Unila Salle, aqui de Canoas, no Rio Grande do Sul. Eu tenho uma irmã que é surda, ela tem 21 anos, então eu fui aprender Libras por causa dela.
E aí depois eu acabei, né, me apaixonando pela língua e aí estudando para poder seguir nessa área. Fazem em torno de 6 anos que eu trabalho em instituições de ensino, então tenho já uma experiência bem boa com relação a universidades, a forma de acolher o estudante surdo no geral. E aí, esse ano eu também me desafiei, né, a entrar num novo segmento, né, na área de atendimento, na parte de aprendizagem inclusiva com pessoas com deficiência no geral, mais específico com jovens aprendizes né, de deficiência. A gente tem um programa na nossa empresa que é focado para aprendizagem inclusiva. Então, são jovens ou adultos, enfim, com diversas deficiências que colocam para dentro da empresa. Temos uma parceria com uma outra instituição de ensino que passa para eles toda a parte teórica né, de questões de comportamento, de mercado de trabalho, e depois eles fazem a prática conosco lá dentro da empresa. E falando então um pouquinho, né, sobre Libras no geral, assim, do surdo, uma das primeiras coisas que a gente precisa ter consciência, assim, é que surdo, aquele que se diz assim, eu sou surdo, é uma identidade. Ele se identifica como surdo, faz parte de quem ele é. Então, quando a gente fere a língua dele, né, que é a Libras, a gente está ferindo o indivíduo. Né? Quando eu não aceito a língua, eu estou rejeitando o indivíduo surdo. Por isso que é importante saber o básico, né? Não uma questão de, preciso saber toda a teoria de Libras, toda a estrutura gramatical. Não é isso, né? Preciso saber interpretar, não é essa a questão. A questão é o básico do acolhimento. Eu acompanhei um surdo que fazia design gráfico e ele trocou de curso justamente porque ele não se sentiu acolhido dentro da turma dele. Ele foi para uma outra área, já se formou e ele passou bastante dificuldade assim, para ser incluído, e aí ele viu que não ia rolar e resolveu desistir. Porque vai muito além do que a instituição pode oferecer. Vai dar acessibilidade atitudinal, que nós falamos, né, que é a atitude de cada um de nós perante um surdo. Então, muitas vezes, né, a gente acha que o surdo ele é um mundinho, né, que a maioria não fala, a maioria que usa Libras prefere não oralizar, mas também não é uma verdade, porque os surdos eles têm voz. Uma coisa é a parte auditiva, outra coisa é a parte do falar, então são coisas diferentes, são deficiências diferentes. Existem sim pessoas que são mudas, existem pessoas que podem ter as suas deficiências, serem surdos e mudos, mas é muito raro, porque são duas deficiências completamente opostas, elas não tem uma ligação com a outra. Às vezes a gente cresce ouvindo que a pessoa não fala porque ela não ouve. Isso é um mito. Se eles forem estimulados a falarem, eles vão falar. Eu conheço mais de um surdo que não ouve nada, e fala muito bem, consegue oralizar, na verdade, muito bem. Então, e também, assim, não é só Libras. Precisa saber um pouquinho o que a surdez influencia, né, na parte cognitiva, na parte de aprendizado, o que ela vai influenciar. Porque para nós que sempre ouvimos, às vezes a gente acha que é qualquer coisa, é muito natural a gente ouvir, é muito natural para nós, coisas que são do mundo ouvinte que não é para o surdo. Um exemplo é a questão do abstrato. Isso, quanto mais tarde uma criança ela é alfabetizada, menos ela vai conseguir entender coisas abstratas, isso no geral. E o surdo muitas vezes, a maioria, vai aprender, vai ser alfabetizado muito tardiamente, lá depois dos 6, 7 anos. Então, a parte abstrata para eles é muito difícil. E também porque eles são completamente visuais. Não adianta eu sinalizar muita coisa se eu não estou sinalizando de uma forma que seja visual. E ao contrário também existe, né? Muitas vezes um cartaz, uma imagem, eles vão entender muito mais o que uma pessoa quer dizer do que uma escrita, por essa questão visual. E aí, o que ocorre, que era o meu raciocínio ali do começo,
que coisas que quando a gente é criança, a gente vai aprendendo coisas assim no dia a dia, porque a gente ouve os nossos pais falarem, a gente ouve na TV alguma coisa, né? A criança está brincando lá e está dando uma notícia, então vai se criando um senso, um entendimento. E o surdo não tem isso. Uma criança surda, o responsável por ela tem que parar e explicar para ela, tem que parar e ensinar, o que é diferente com os ouvintes, né? Então, quando essa criança vira um adulto, tem coisas pra gente é muito simples, assim, por exemplo, algo que eu já vivi, assim, quando se começa a trabalhar, né, sabe que tem o horário de entrada, o horário de intervalo, o horário de saída, que as faltas precisam ser justificadas, os atrasos também, e os surdos, quando eles saem da escola, eles precisam sentar com eles e explicar muito detalhado como acontece, como funciona, porque eles não têm essa informação antes, né? E aí, estou meio que generalizando, mas não na maioria. Então, são coisas muito simples. Meu esposo trabalha como um surdo e aí ele está dando essa experiência esse ano, né? Tem muitas coisas que parecem óbvias, preciso chegar e dizer, não é assim, ou é assim. Por isso, influencia na questão da aprendizagem. Então, quando a gente sabe essas informações, no momento que a gente encontra um surdo, a gente se torna muito mais empático com ele. É de entender que a gente não teve as mesmas oportunidades nem de aprendizado. Então, vai ser diferente. Essa inclusão precisa acontecer. Às vezes a gente acha que só não ouve, né? É uma coisa tão simples. Mas o só não ouvir, o não ter um sentido, influencia em muitas outras coisas na vida dessa pessoa. Então, quando ele vai para o mercado de trabalho, além de enfrentar a dificuldade da língua, ele enfrenta ainda mais outras dificuldades com relação a comportamentos, a atitudes. E é isso assim que eu queria trazer para vocês no geral sobre o surdo, sobre a Libras, que é a sua língua, né? Porque vocês imaginem vocês estarem dentro do país de vocês, e não consegue conversar com o seu vizinho porque ele não entende a tua língua, que é uma língua reconhecida, é uma das línguas reconhecidas dentro do nosso país. Então, isso tudo vai impactar na vida da pessoa, né? E tem uma coisa que eu sempre gosto de falar, é que a gente nunca sabe do amanhã. Eu, há 20 anos atrás, eu nem sabia o que era surdez. Para mim, era tipo assim, existem alguns surdos. Até que um dia a surdez chegou na minha família, né? Minha irmã chegou, nasceu já surda, e aí tudo mudou. Então ninguém está preparado para isso, né? Não existe, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe quem vai ser o nosso cliente amanhã, quem será o nosso colega de trabalho, né? Então a gente precisa ter essa empatia não só com o surdo, mas com todas as deficiências, né? E aí eu falei, eu já vi que meus 10 minutos já foi. E agora eu quero ensinar para vocês algo em Libras, para vocês já verem um surdo poder falar com eles. Porque, sim, uma coisa é muito certa, os básicos, assim, só um olhar, às vezes, já muda o dia de uma pessoa surda, porque eles estão muito acostumados a não serem vistos, né, serem considerados invisíveis. Então, eu vou ensinar para vocês o oi, e aí eu quero que vocês façam junto comigo, pode ser? Então tá, o oi vai ser assim, deixa eu me enxergar aqui, eu não estou me enxergando. A gente vai fazer um O, que é a mão assim bem fechadinha, e vai levantar um minguinho. E vai fazer assim, oi. Esse é o oi. Tem várias formas, tá? Vamos ficar com esse que é o mais fácil. Oi. E aí, assim, quando a gente encontra um surdo e faz oi, ele já quer contar a vida. Então a gente faz assim, oi, eu, aprender, que é o tema das meninas, né? Aprender, vai aqui, Libras. Isso aí. Vamos lá de novo, Oi, desculpa, fui pro outro oi. Oi, eu, aprender, Libras. E aí, muito bem, gente, parabéns, olha. Parabéns pra vocês. E aí, Libras, ela não é universal, né? Ela é uma língua.
como qualquer outro. Então tem em inglês, tem em português, tem Libras e tem ASL. Mas existe um sinal que é universal, o mundo inteiro se usa esse sinal, que é esse aqui. Aqui é o sinal de I love you. Ele não significa eu te amo no português, né? Ele é I love you, esse é o significado dele. Não é marca da besta, não é nada disso, tá? É só um I love you. E viradinho assim é rock and roll, ele usa o sinal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha acrescentado aí algo para vocês. Galera, muito obrigada.